queria nessa noite trazer uma palavra ao seu coração com um tema bem desafiador: histórias de um pescador. Diz aí fora que todo pescador tem grandes histórias. Tem pescador aqui? Tem alguém que pesca aí? Tem gente que nem ninguém pesca aqui, então estou bem à vontade para falar, né? Dizem aí fora que todo pescador não inventa, ele sempre aumenta, né? Diminui o tamanho do peixe que eu acredito que você pescou. Geralmente essa é a ideia que as pessoas falam. Mas sempre ouvimos essas histórias, e todo pescador gosta de contar histórias. Todos gostam de contar histórias. Então é por isso que eu vejo que Jesus ele vai fazer o seu discipulado e ele chama pescadores. E um dos maiores pescadores da época chamava-se Pedro. E Pedro, esse pescador nato, Jesus ainda disse para ele: Pedro, eu vou inverter a sua profissão. Você vai deixar de pescar peixes para pescar homens. Então, essa noite eu quero falar com você, conversar um pouquinho sobre histórias de um pescador. E a cada história contada, havia uma êxtase, talvez, de alguém que ouvia. Existe na nossa caminhada os momentos que a gente também tem esse espanto por algo que estamos ouvindo. E por certo, Pedro ele falava não apenas da pesca que ele assim fazia, mas Pedro ele sim falava das suas pescas, falava dos seus feitos, mas ele também falava pelo tamanho do peixe que ele pegava, mas ele falava muito mais de algo que ele viveu logo depois daquele momento que Jesus disse para ele: você vai se tornar um pescador de homens. Mesmo assim, o fato de caminhar com Jesus, de estar ao lado do Senhor, proporcionou ele fazer a maior pescaria da sua história, tanto no peixe, tanto nos homens. A do peixe foi quando Jesus disse: joga a rede do outro lado, lá no mar mais fundo, que você vai pescar. E ele assim o fez. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes ele sai para fora na varanda e ele prega, e quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. Então Pedro tinha algumas coisas importantes para contar. Pedro fez da sua vida uma caminhada sem volta. Ele encontrou com Jesus e começou a viver uma nova fase da sua história. Se nós observarmos, as Escrituras não relata antes desse encontro com Jesus. Só diz que ele era pescador. Mas na sua vida cotidiana, na sua vida diária, Pedro tinha também os seus embates. Pedro tinha os seus impulsos, Pedro tinha as suas dificuldades, Pedro tinha os seus problemas. E da mesma forma com a gente hoje. Quando eu olho para algumas histórias e algumas coisas que a gente já viveu, eu me recordo que algumas pessoas entram no nosso gabinete, sentam de frente para a gente, e elas começam a falar, e quando elas terminam uma hora e meia depois, parece que a gente está entrando em depressão, de tanto problema que veio, aquele negócio assim. Mas existem outras que chegam, que ela fala 10 minutos, e parece que aqueles 10 minutos foi uma injeção de ânimo para você, porque a pessoa chega e diz: olha, não, porque aconteceu isso, pastor, olha, o negócio é o seguinte, vou dizer para o senhor, meu marido era um cachaceiro, era terrível, e eu dobrei o joelho, eu comecei a orar, pastor, demorou algum tempo, mas ele se converteu, ele mudou de vida. Olha, o meu filho estava envolvido com drogas, eu orei, passou um tempo, ele mudou de vida, hoje está na casa do Senhor, e isso empolga qualquer pessoa. Pedro, da mesma forma, era assim. Pedro, ele não estava vivendo apenas uma mudança de pescarias, mas ele estava vivendo algo sobrenatural na sua história. Quando Pedro
começa a falar da sua história, daquilo que ele viveu, imagina ele chegando no meio dos amigos e contando as suas histórias. E aí vamos relembrar algumas delas. A primeira, Mateus capítulo 17, versículo 1. Mateus capítulo 17, o versículo 1. Diz assim, olha: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e levou em particular a um monte mais alto. Ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, e conversavam com Jesus. Estar do lado de Jesus e algo sobrenatural acontecer, não vai nos espantar. Mas estar ao lado de Jesus e ter que sair de perto e contar aos outros o que aconteceu, pode trazer um espanto para quem está ouvindo. Para você pensar, que coisa mais louca é orar, é verdade ou não é? É ou não é, irmão? A gente começa a orar: Pai nosso que está no céu, Senhor santificado, e a gente vai, tem uns que falam em línguas, e relampeia, sapateia, pega fogo, amém, maravilha, tal. Você fala, ora, 1 hora e meia, até parece. E aí a gente logo está ali naquele momento, parece que é algo meio louco fazer isso. Mas o que é mais deixa a gente mais intrigado é alguém dizer assim: olha, eu orei e Jesus falou comigo. É verdade ou não é? Para contar essa história e falar mais ainda, é mais doido quem acredita que o cara orou e Jesus falou com ele. Mas na realidade tudo isso só vem através de uma coisa: através da fé. Pedro, nesse momento, ele foi junto com Tiago e João, e eles sobem, estão no monte, Jesus se transfigura, vem algo resplandecente sobre ele, brilhou como o sol, diz a Bíblia, o seu rosto, as suas vestes, mas naquele momento aparecem 2 personagens que fazem parte lá do passado, que não tem nada a ver com o momento dali agora, e conversa com Jesus. Não é difícil Pedro acreditar naquilo ali, viver aquilo ali. Não é difícil Pedro viver aquilo. Mas é difícil Pedro sair dali e descer e dizer: olha, eu estava no monte junto com Jesus. Que coisa maravilhosa. Ninguém vai assustar, Jesus estava ali, eles estavam vendo. Mas alguém dizer assim: mas tem uma coisa, e Pedro dizer: olha, tem uma coisa, eu vi quando apareceu Moisés e Elias e conversou com ele. Quem era Elias? Elias é aquele cara que fez descer fogo do céu, que foi transladado numa carruagem de fogo. Esse era o Elias. Quem era Moisés? Moisés, o libertador de Israel, do Egito. Já havia passado anos e anos atrás, e ele agora vai dizer: eu vi. É por isso que Paulo chega, e Paulo vai relatar e dizer que a pregação do Evangelho é loucura para aqueles que não compreendem. A pregação do Evangelho é algo tão difícil, talvez, de se entender. Pedro escolhe uma dinâmica de vida diferente dos outros. Ele está sempre ao lado de Jesus. Ele está sempre perto do Senhor. Por isso as suas histórias não é apenas histórias de um pescador. As suas histórias são realidades vivenciadas por ele dia após dia. A minha pergunta para você é: como é a sua história? O que nós estamos contando dia a dia da nossa vivência? O grande segredo de Pedro
era que ele estava ao lado do Senhor. Imagina ele contando para os amigos e dizendo tudo isso, falando que ele tinha vivido essa experiência sobrenatural. Por certo, a fama da história de pescador aumentou. Pedro, diminui um pouquinho que eu acredito. É verdade ou não é, irmão? Agora preste atenção o que diz a palavra em Mateus 17, versículo 24, um pouquinho mais para frente. Diz assim: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, Jesus sai de lá do monte, junto com Pedro e tal, aquela transfiguração. Ele já tinha visto isso, ele tinha ficado abismado. E aí ele vai contar outra experiência sobrenatural. Aí diz: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga imposto no templo? Os coletores de impostos queriam questionar Pedro sobre os impostos. Pedro está vivendo a vida normal do dia a dia. Pedro está vivendo ao lado de Jesus. Mas ele responde: sim, ele paga. Quando Pedro entrou em casa, Jesus foi o primeiro a perguntar-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram os tributos, os impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos? Mas para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra a boca do peixe, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pague-a, pegue-a e entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Presta atenção agora. O cara está descendo do monte, ele viu algo que foi sobrenatural. Ele naquele momento ele não teve tempo de contar. As histórias que Pedro vem contando foi depois que Jesus subiu aos céus. Eu estava com ele, e eu estava no monte, e olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu vi quando ele se transfigurou e ficou brilhoso. Irmão, até aí, todo mundo acreditava, porque as pessoas viram Jesus subindo aos céus, e ele estava transformado. Mas dizer que Elias e Moisés apareceu, as pessoas: Pedro, diminui um pouquinho essa história. Aí Pedro fala: não, para continuar a história, deixa eu falar algo para vocês. Descemos dali, fomos para Cafarnaum, estamos chegando lá, chega os cobradores de impostos, a Receita Federal, e diz assim: vocês não pagam imposto não? Eu falei: pagamos, mas a gente não tinha um dinheiro. Você acredita que a gente não tinha dinheiro? O mundo olhou para ele e falou assim: Pedro, como é que você vai pagar se você não tinha dinheiro? Ele falou assim: não, rapaz, mas o mais interessante, quando eu entro em casa, Jesus parece que ele já sabia. Ele pergunta para mim assim: Pedro, tem que pagar o imposto? Eu falei com ele: tem. Ele falou assim: então faz um favor. O quê? Vai no mar pescar. Irmão, ir no mar pescar era a habilidade de Pedro. Pedro sabia muito bem pescar. Pescava com rede, pescava com anzol, pescava com qualquer coisa. Ele era pescador nato. Ele tinha essa habilidade. Jesus disse para ele assim: vai pescar. Ele falou assim: deixa comigo. Ele vai, pega a sua varinha e vai para pescar. Quando ele está saindo, Jesus falou com ele assim: agora presta atenção, Pedro. O primeiro peixe que você pegar, o primeiro, você abre a boquinha dele, vai ter 2 moedas lá dentro, que equivale a 4 dracmas. Você paga o meu e o seu imposto. Imagina Pedro contando isso para o senhor, irmão Joaquim. Irmão Joaquim fala assim: Pedro, peixe não é caixa eletrônico. Cuidado que eles vão te explodir daqui a pouquinho, hein? Pedro começa a vivenciar e a contar isso. Pensa Pedro contando isso, irmão, e dizer: olha, tinha o dinheiro dentro da boca do peixe. Eu peguei e eu paguei o imposto. A fama de pescador é forte mesmo, é verdade ou não é? Pedro diz assim: não, mas é verdade, gente, eu estou falando a verdade.
E ele começa a dizer, eu fico imaginando as pessoas que andavam com Pedro e ouviam as suas histórias. Por certo, alguém, quando ele começava a contar a história, alguém dizia assim, já vem Pedro falar de alguma coisa assim miraculosa que ele viveu com esse Jesus. Na realidade, nos nossos dias é a mesma coisa. Quando nós estamos a passar por situações que nós começamos a contar para os outros aquilo que Deus fez na nossa história, ou aquilo que Ele está fazendo, elas começam a assustar e dizer, você diminui um pouco a história, porque eu vou acreditar. E a gente começa a dizer, não, mas na verdade, o que está acontecendo com a minha vida é uma transformação, eu estou mudando, eu estou andando com Jesus. E por que não dizer que até mesmo dentro da igreja, quando a gente começa a dizer algumas coisas que Jesus faz na nossa vida, tem alguém do nosso lado que está dizendo, já vai contar vantagem. É verdade ou não é, irmão? É sempre assim. Mas preste atenção, o Pedro sempre tinha as suas histórias fascinantes para relatar acerca do que ele viveu com Jesus. Em Mateus capítulo 14, Pedro ele vai junto com Jesus, Jesus prega, Jesus multiplica o pão, multiplica o peixe, e o versículo 25, Mateus 14 diz assim, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. E eles disseram, é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Vivenciar isso do lado de Jesus é maravilhoso, mas contar isso para os amigos, essa experiência, talvez era momento de ser ridicularizado. Pedro, presta atenção, Pedro. Pedro, onde que alguém vai andar sobre as águas, Pedro? Pedro, por favor, Pedro, você tá viajando, Pedro, interna Pedro, irmão, lá no psiquiatra, manda para a irmã Luciana tomar conta dele, porque Pedro está ficando meio, Pedro, a religião está destruindo o seu cérebro. Pedro, você está louco. Porque Pedro começa a dizer, olha, eu estava um dia com Jesus. Olha as histórias. E ele diz, olha, eu estava com ele e todo mundo estava com fome. Uma multidão, mais de 5.000 só homens, sem contar menino e mulher. A gente achou um menino lá que tinha 5 pães, 2 peixinhos. A gente levou para perto de Jesus. Jesus falou assim, dá de comer, entregou para a gente. Você acredita que ainda sobrou 12 cestos cheios? Mas Pedro, como é que é isso? Não sei, a gente foi distribuindo. E interessante, o menino tinha 5 pães, 2 peixinhos, não tinha nem um cesto. Como é que sobrou o cesto? Pedro, onde apareceu o cesto? Não sei, rapaz, mas sobrou 12 cestos. Apareceu 12 cestos. Pedro está contando essa história. Todo mundo ficou assim, Pedro, mas 5.000 só homens, sem contar menino e pensa, o povo crente come, você sabe disso, então pensa o tanto de comida que foi. Pedro está contando essa história, de repente ele vira e fala assim, não, mas tem outra ainda melhor, é que Jesus falou assim, vai na frente, atravessa para o outro lado. A gente entrou no barquinho, rema e vamos, lá na frente começou uma tempestade, a tempestade muito forte, e a tempestade veio, o barquinho quase afundando. Por volta assim de umas 3 da manhã, 4 horas da manhã, a gente vê um vulto assim passando pelo barco, e aí todo mundo fica apavorado, nervoso, com medo. A gente gritou que era fantasma. Pedro, você gritou também? Claro, todo mundo gritou, eu gritei junto. E eu fiquei apavorado, mas de repente aquela voz diz assim, não tema, sou eu, sou Jesus. Todo mundo ficou olhando para Pedro. Pedro disse assim, eu fui assim mais ousado.
Diz assim, se é o Senhor, olha, ele não tinha nem certeza. Se é o Senhor, manda eu descer e ir até o Senhor aí, andando por sobre as águas também. Você acredita que Jesus falou comigo, vem Pedro? E eu tive coragem, eu desci do barco e comecei a andar sobre as águas e não afundei. Irmão, para você pensar Pedro contando essa história. Ele já tinha contado várias. E todo mundo olhava para ele e dizia assim, Pedro, aonde Pedro? Que você com esse peso todo vai andar em cima da água, Pedro. Pedro, de que forma? Não, mas eu andei. Era desafiador trazer crença, fé ao coração dos homens. Era desafiador. Pedro, ele tinha o seu jeito de realizar aquilo que Deus tinha determinado para ele realizar. Mas ele está anunciando de uma forma que ele sabia anunciar. Ele está falando do jeito que ele sabia falar, contando as suas histórias. E por certo ele ouviu essa frase muitas vezes, essa história de pescador. Aonde, Pedro? Ele falou assim, não, mas continua, tem muita coisa que eu preciso falar com você. Você acredita que teve um outro dia que eu estava com Jesus, sempre Jesus do lado. Disse assim, olha, e nós estávamos no meio de uma multidão e a gente estava indo para um lugar e aparece um homem pedindo socorro. Olha o que diz Lucas capítulo 8, versículo 51. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai da menina que estava morta. Enquanto isso, o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chore, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabia que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levanta-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer, pois os pais dela ficaram maravilhados. Mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Para quem que Jesus falou, não conta? Para? Lá vai o Pedrão. Vou te contar algo, essa você não conta para ninguém, porque Jesus falou e não podia contar. Interessante que Jesus sempre que fez um milagre, ele disse assim, vai, não conta para ninguém. Como é que os milagres foram propaganda? Fofoca é de muito tempo, irmão. Esse negócio vem lastrando, todo mundo quer contar. Estou doido para contar, e vem Pedro. A gente estava indo, apareceu esse homem, o Jairo, rapaz. Antes do Jairo, estava uma bagunça, todo mundo apertado, tudo imprimido. Vem uma mulher, toca na veste de Jesus. Jesus para e diz assim, ó, alguém me tocou. Nós falamos com ele assim, Senhor, te tocaram, mas Senhor, presta atenção. Está todo mundo te apertando, não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E a mulher apareceu e ela foi curada de uma hemorragia. E esse pai estava desesperado, porque a filha estava morta. Quando a gente chega lá na casa dele, Jesus fez algo interessante. Jesus falou assim, ó, sai todo mundo. Sai daqui todo mundo. Eu aprendo algo, meu irmão. E o que eu aprendo? Eu aprendo que havia mulheres que eram pagas para chorar nos enterros, nos velórios, chamadas de carpideiras. Essas mulheres, elas recebiam para ficar chorando. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente nos dias de hoje que depende da sua tristeza para ganhar a vida. Elas recebiam. Tem gente ganhando a vida pela sua tristeza. Então, quando você chegar em algum lugar que tiver assim, você já manda todo mundo ir embora. Ó, não, sai todo mundo. Jesus mandou sair todo mundo. Quando saiu todo mundo, ficou eu, o Tiago e o João. E Jesus pegou a mão da menina e disse assim, menina, assim te digo, levanta. Ela levantou. Ela ficou vivinha da Silva de novo. Irmão, pensa, Pedro, quando todo mundo ficava com o olho regalado para ele, dizendo assim, Pedro, de novo.
Disse, não, mas estou falando a verdade, ela está viva. E Jesus ainda falou, dá essa menina de comer, porque filho de crente com fome é desesperador. As pessoas estavam atordoadas com sua história. Mas um belo dia, Jesus foi para o céu. Jesus vai assunto aos céus. Aparece 2 anjos e diz, olha, varão Galileu, por que vocês estão chorando? O mesmo Jesus que subiu vai descer para buscar vocês. Você conhece a história, Atos capítulo de número 1, capítulo 2. Pedro estava ali naquela hora. Por certo, alguém olhou para ele e disse assim, quero ver agora qual vai ser as suas histórias, Pedro. As suas histórias vão mudar. Agora você vai ter que cair na realidade. Pedro, agora você vai ter que ser o Pedro que você era. Pedro, agora não tem mais Jesus do lado, porque tudo Jesus estava do lado, você estava junto, e você está contando as histórias de que Jesus fazia, e você via. Pedro, e agora, Pedro? Quero ver, Pedro. Quando nós olhamos para a nossa realidade de vida, algumas pessoas olham para nós e dizem assim, agora eu quero ver o que vai acontecer com essa história. Quando algo acontece conosco, quando a crise chega, quando a enfermidade bate, quando os problemas aparecem, quando as situações se multiplicam, as pessoas olham para nós e dizem assim, é agora que eu quero ver. Quero ver se vai continuar contando as mesmas histórias. É agora que eu quero ver se vai continuar sendo o mesmo. Agora eu quero ver a empolgação para contar as histórias. Como é que vai ser o que você vai dizer? Ele não está mais, ele foi ao céu. Agora a crise chegou, o problema está aí, a dificuldade. A namorada foi embora, a esposa também te largou, o problema aconteceu, a situação chegou, o esposo foi embora, os filhos abandonaram, tudo abandonou. Mas deixa eu dizer algo para você, mesmo que tudo te abandone, ou que todos te abandonem, Jesus continua no mesmo lugar. Ele continua realizando na nossa história, Ele continua fazendo na nossa vida, Ele continua trazendo sobre nós a sua graça, Ele continua trazendo sobre nós o seu favor, Ele continua fazendo. E Ele está olhando e dizendo assim, eu quero que você continue com a mesma ousadia. O detalhe é que quando a gente não tem nada palpável, a gente desanima. O detalhe é que a gente a gente está esperando as coisas naturais virarem sobrenaturais. Pedro foi fazer algo um dia que era normal, que Jesus tinha ensinado para eles. Jesus tinha dito, olha, vocês precisam orar. Pedro, aprenda, vocês precisam orar. Discípulos, vocês precisam orar. Pedro então começa a sentir a necessidade da oração. E a Bíblia diz que ele vai para o templo para orar. E quando ele está indo junto com João, olha o que acontece. Atos capítulo 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora 9, a hora da oração. Por volta de 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta de um templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes uma esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Segurando pela mão direita, o ajudou a levantar,
imediatamente os seus pés e os seus tornozelos ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou no templo com eles, no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Agora Pedro vai contar a maior história e a façanha da sua história, da sua vida. Porque até esse certo momento ele estava contando que ele estava ao lado de Jesus. Ele estava contando daquilo que ele tinha visto. Mas nesse exato momento, agora ele vai passar a contar aquilo que ele realizou. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos para realizar. Imagina Pedro dizendo, estava indo para o templo da Porta Formosa, e a gente está chegando, eu e João, para orar. A gente estava com a necessidade de falar com Deus, a gente estava com a necessidade de falar com o Pai, e quando a gente chega para orar, tem um mendigo sentado na beira da escada, e ele olha para mim e diz assim, me dá uma esmola. Pedro, eu não sei se é igual a alguns de nós, ou se é a mesma coisa da minha pessoa. Não tenho. Porque dinheiro é um negócio que está escasso, né, irmão? Não tenho. Não tenho nenhuma moeda, rapaz. Pedro deve ter olhado para aquele jovem e sentiu assim, algo tão forte no coração. Pedro diz assim, encheu de fé. Ele tinha visto algumas coisas sobrenaturais. Imagina o coração de Pedro agora palpitando. Ele tinha visto, descido do monte, estava orando com Jesus, apareceu uma luz, brilhou Jesus, e veio Moisés, e veio Elias, conversou com ele. Ele queria até fazer uma tenda ali, para ninguém nunca mais descer, e depois eles descem, e ele pesca, tinha dinheiro dentro da boca do peixe, e Pedro vai andando mais um pouquinho, ele anda por cima das águas, ele viu coisas e viveu coisas sobrenaturais. Pedro agora enche o seu coração de fé e de ousadia. Ele olha para aquele moço e diz assim, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho? Eu tenho a mesma unção de Jesus, aquilo que Jesus realizou, aquilo que ele fez, aquilo que ele está pronto para fazer. Eu tenho Jesus na minha vida, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O coxo levantou, irmão. Sim ou não? Não. O coxo continuou coxo. Ele diz, não tenho ouro, não tenho prata, não tenho isso, não tenho aquilo, levanta e anda. O cara não levantou, é só a gente ler o texto. Pedro vai fazer algo. Ele vai ter atitude. Porque algumas das vezes não é falar, algumas outras vezes é ter atitude, é tomar decisão correta. A Bíblia diz que ele foi lá e pegou na mão do moço, botou ele de pé, os pés dele se firmou e ele começou a andar. Aprendo duas lições. A primeira, a gente tem que falar daquilo que Jesus realizou e está realizando. Tenha fé, não tenho prata, não tenho ouro, não tenho nada, mas no nome de Jesus levanta e anda. Mas a gente tem que ter atitude, segurar o próximo pela mão, levantá-lo para que ele possa ser curado e adorar ao Senhor. Imagina agora Pedro contando essa história. Imagina agora ele dizendo, olha, tudo isso aconteceu comigo. Mas ele poderia contar tantas outras. E a Bíblia tem tantas as histórias de Pedro. Imagina Pedro realizando as suas façanhas. E ele dizendo, tudo isso só pode ser feito porque Jesus está ao meu lado. Ele diz, olhando para o consumador e autor da minha fé. Pedro ainda diz, eu lanço sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele cuida de mim. Pedro ainda disse, olha, eu estou aguardando Jesus realizar tudo aquilo que ele tem para realizar na minha história.
A minha pergunta, e eu encerro essa noite: o que você está contando na roda de amigos? Quais os feitos você tem contado? Ou você está contando que o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara? Ou você está contando que vai ter uma Copa do Mundo esse ano? Ou você está contando e esperando o Lula ser preso? Ou você está contando sobre PT? E às vezes a gente esquece de dizer do Jesus que nos salvou e nos libertou. Quais são as nossas histórias? O que nós estamos contando? O que nós estamos falando dia após dia? Que essa seja uma palavra que fica no teu coração nessa noite. Fique em pé no seu lugar. A sua expectativa deve ser a melhor. Sua expectativa deve ser realizar obras maiores, pois Ele disse que nós realizaríamos. Sua expectativa deve ser transformar vidas, mudar a nossa maneira de pensar. Reúne os seus filhos, conte as histórias. Reúne quem está do seu lado, conte as histórias. Há uma canção tão antiga do nosso cantor cristão que dizia: se a gente contar uma a uma, quantas serão? A minha pergunta é: o que Deus tem feito na tua vida? Conte. Conta as histórias. Pastor, o que eles vão pensar de mim? Não importa. Quer umas histórias mais loucas do que essa de Pedro? Dinheiro na boca do peixe, andar sobre água. Tenta andar na água. Ele contou, ele andou. Pensa, Pedro vendo Jesus ressuscitar uma menina. Isso tudo empolgou o seu coração. Quando ele viu o homem que necessitava, ele tomou o homem pela mão, levantou o homem e disse: anda. Quando nós deixamos entrar dentro do nosso coração a alegria de servir a Deus, vivenciamos junto com Ele milagres dia após dia, experiências sobrenaturais. Nós não queremos que aquele que esteja prostrado continue prostrado. A gente vai lá, a gente vai levantá-lo. Nesses últimos dias, o que nos falta? Não nos falta oração. Não nos falta a leitura. Mas nos falta a atitude. Não nos falta dizer: não tenho ouro e nem prata. Que isso todo mundo sabe que a gente não tem. Não falta dizer: mas no nome de Jesus o Nazareno, porque é no nome dele, levanta e anda. Não nos falta dizer isso. E muitas das vezes nós estamos dizendo: no nome de Jesus, vai para frente. No nome de Jesus o seu relacionamento vai avançar. No nome de Jesus o seu casamento vai crescer. No nome de Jesus vai ser curado. No nome de Jesus vai. Mas falta a atitude. Só dizer, aquele coxo estaria coxo até hoje. Olha para nós. Não tenho prata, não tenho ouro, mas eu te digo: levanta e anda.
tomou ele pela mão. Pedro estava demonstrando que não era apenas pronunciar, que não era apenas dizer, mas Pedro estava dizendo: eu também tenho um cuidado por você. Eu também tenho um cuidado por você. Quantas vezes as pessoas estão ao nosso lado, necessitadas, e nós estamos dizendo: em nome de Jesus, vai dar tudo certo. E na verdade, está precisando de segurar na mão e dizer: levanta, conte comigo, vem cá. Que essa seja a paixão da igreja, que essa seja a chama que arde no coração da igreja, esse fogo que incendeia dentro da nossa vida, não apenas para dizer levanta e anda, mas para dar a mão, o ombro e dizer: aonde você quer que eu te leve? Vem comigo, que nós vamos juntos. Você recebe essa palavra essa noite? Feche os teus olhos. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, quero deixar a vida dos meus irmãos diante do Senhor. Quero os colocar diante do teu altar. Que essa noite o Senhor, ó Deus, possa trazer sobre eles a direção. Que essa noite o Senhor possa despertar-nos, para que nós possamos contar as nossas histórias. Que o Senhor dê experiência sobrenatural à vida de cada um. Que cada um tenha esse momento especial de aprendizado, de crescimento. Eu oro, Deus, eu abençoo os meus irmãos, eu abençoo a família, eu abençoo a casa, eu abençoo os negócios, eu abençoo no nome de Jesus, onde quer que ele vá, que ele possa ser um instrumento do Senhor, no nome de Jesus, que ele possa estender a mão e dizer: levanta e anda, no nome do Senhor. Amém e amém.